Bom, seguindo aqui de novo, né, a diferença dessas duas técnicas, então agora eu vou dar um zoom maior e falar só de uma delas e depois falar da outra, tá? Então vamos lá. Aqui eu gastei um tempão ali tentando mostrar as duas ao mesmo tempo, né? Mas agora eu vou explicar só uma, depois falo da outra. Então vamos lá, ó. A técnica que a gente coloca o iodo na bureta, a gente chama de iodimetria, tá? Iodimetria. Tá? Então marquem assim, ó, iodo na bureta é iodi. Lembra do iodo na bureta? O i no nome, tá? Então a técnica que tem o i no nome ali, ó, iodimetria, o iodo está na bureta, tá? E depois na outra não é assim. Então vamos lá. Nessa técnica, pensem comigo assim, ó, tem que ser isso para vocês não se atrapalharem. Você tem que construir uma lógica na cabeça de vocês que aí vocês não vão esquecer. Que aí vocês vão pensar assim, a iodimetria, o iodo está na bureta. Ah, mas o iodo, a reação dele é o iodo virar iodeto. Para o iodo virar iodeto, ele recebe elétron. Ah, tá. Então, se ele tem que receber elétron, o analito tem que perder elétron. Ah, então o analito se oxida. Isso. E aí, então, tu já matou a charada em que, na iodimetria, se o iodo está na bureta, o iodo só tenta se reduzir, virar iodeto. Então, o analito tem que se oxidar. Beleza. Então, nessa técnica aqui de iodimetria, tá? Iodimetria, o indicador é o amido. Só que nessa técnica aqui, a gente pode colocar o amido, porque eu já falei que o amido, quando esse iodo aqui entra para dentro do amido, fica azul e ele não sai mais dentro do amido, né? Então, nessa técnica de iodimetria, a gente pode adicionar o amido bem no início da titulação. Por quê? Porque cada vez que cair uma gotinha de iodo aqui no Erlenmeyer, em vez dele entrar para dentro do amido, primeiro ele vai se reduzir e virar iodeto. Entenderam? Então, cai uma gotinha de iodo aqui, ele encontra o analito, o iodo se reduz, o analito se oxida, e aí a gente acabou de desmanchar o iodo. O iodo não está mais desse jeito, agora ele virou um ânion iodeto, né? Só que quando chegar no ponto de equivalência, logo depois do ponto de equivalência, quando cair uma gotinha de iodo aqui, ele vai olhar, vai ficar aqui dentro, vai ver que não tem ninguém que pode dar elétron para ele se reduzir, aí ele vai ver o amido ali dentro, e ele vai entrar para dentro da molécula de amido. E aí, então, depois do ponto de equivalência, a primeira gotinha de iodo que bater aqui dentro só vai encontrar o amido e ele vai entrar para dentro do amido. E isso não é uma reação de oxidação nem nada. É simplesmente o iodo entrando para dentro da molécula de amido, que eu já mostrei antes, e vai formar aquela cor azulão e aí a gente para de fazer a titulação. Certo? Então, essa é um resumo teórico, digamos assim, de como que é a técnica de iodimetria, tá? Iodimetria, iodo na bureta. Agora, existe aquele esquema. Ah, mas eu quero usar iodo para determinar um analito que se reduz. Aí tu pensa, ah, mas o iodo, ele também só se reduz, porque ele quer virar iodeto. Aí não vai dar certo para mim fazer a análise. Aí vem esse esquema, mas e se eu pegar o analito que quer se reduzir, e antes, né, lá no Becker, eu pego esse analito e jogo um excesso de ânion iodeto lá, junto com o analito. Aí então todo o analito que eu botei ali, ele vai reagir com o iodeto. E aí o iodeto vai fornecer o elétron para o analito vai lá se reduz, né? E cada iodeto vai ter se transformado em iodo. E aí eu faço isso antes. E depois que eu faço isso, eu coloco lá no Erlenmeyer e daí vou para uma titulação. Só que aí ao fazer isso aqui antes, eu tenho que ver qual é a estequiometria do analito com o iodo, é claro, né? Porque aí eu vou saber quanto de iodo foi formado ali na solução. Então eu vou ter iodo aqui embaixo. Então nessa técnica aqui, pessoal, eu não posso colocar o amido no início da titulação. Porque se eu tenho um Erlenmeyer cheio de iodo e eu tacar-lhe amido aqui para dentro, os amidos vão tudo entrar para dentro do... Aliás, os iodos, esses aqui, ó, vão todos entrar para dentro das moléculas de amido e vai formar um azulão escuro e depois não adianta botar tiosulfato, que o tiosulfato não consegue reagir com o iodo, porque os iodos não saem de dentro da molécula de amido. É muito estável aquele complexo. Então, essa aqui é uma titulação que ela é bem chatinha de fazer, tá? Que é quando a gente está nesse caso aqui, ó, onde o iodo está aqui embaixo e a gente vai titular o iodo com o tiosulfato, porque o tiosulfato reage com o iodo e eles formam até o iodeto depois, tá? Então, essa reação aqui ela é bem chatinha, porque a gente não pode botar o indicador
no início da titulação, porque senão todo o iodo vai entrar para dentro do amido e acabou, não tem análise aqui. Então, quando é que a gente tem que colocar o indicador? Esse indicador a gente adiciona próximo ao ponto final da titulação. Só que como é que eu vou saber? Isso aqui é bem... E eu faço isso aqui na aula, até para vocês sentirem a dificuldade. Porque essa de cima aqui não tem dificuldade nenhuma, é só fazer e deu, não tem mistério. Essa aqui tem esse detalhe. Mas como é que é adicionar o amido próximo ao ponto final, se eu não tenho nem indicador para mim saber quando é que está o ponto final? Então é o seguinte, ó, tem uma dica aqui. Iodo tem cor meio laranjada, tá? Esse iodo aqui. Então, por exemplo, assim, ó, iodê tem incolor, tá? Então vamos supor que tu tem um analito que ele é incolor, né? Tu vai misturar o analito com iodeto, que é incolor também. No momento em que a reação acontece, tu vai ver que a solução vai ficar alaranjada, que é por causa da cor do iodo, tá? Então, o que a gente faz? A gente começa a titular essa solução laranjada com o tiosulfato. Aí, cada molécula de tiosulfato, que depois eu vou mostrar como é que é a reação, as moléculas de tiosulfato vão reagir com o iodo e o iodo vai virar iodeto. Então, o iodo é laranja e começa a se transformar num troço que é incolor, não tem cor nenhuma, que é o iodeto. Então, o que a gente vai notar é que uma hora vai chegar um ponto experimental em que esse tom de laranja aqui, por causa do iodo, o tom de laranjado da solução, ele dá uma diminuída, assim. Tu nota bem claramente, bota uma folha de papel branco embaixo, assim, para tu ficar olhando a cor laranja, e tu vai ver que aquele laranjadinho, assim, ele dá uma diminuída, assim, na tonalidade. Bem na hora que esse laranjadinho aí dá essa diminuída, aí tá a hora de colocar o amido. Então, isso já é um feeling, digamos assim, né? Uma prática, assim, experimental já, é uma experiência do químico já, né? Então, essa é a hora de colocar o amido. Aí a gente coloca o amido ali, então isso quer dizer pra gente que ali, a hora que a gente colocou o amido, vai ter muito pouco iodo já na solução. Aí aquela miserinha de nada de iodo vai entrar para dentro do amido, até vai formar o complexo, mas aí aquele restantezinho ali, então a gente dá uma tituladinha até o... Porque aí vai ficar um azulão, né? Quando tu botar o amido ali, ele vai, mesmo que tenha pouquinho iodo, tum, já vai ficar azul aqui. Aí a gente segue fazendo a titulação, e aqui é outra coisa chata do ponto final, é que a gente segue fazendo a titulação só até sumir o tom de azul, sabe? Ele vai ficar azul e depois o azul vai sumir. Só que vocês vão perceber que sempre fica uma cor meio preta também. É uma mistura de preto com azul. Então não é para ficar titulando até sumir a cor preta lá, né? É só para ficar titulando até sumir a tonalidade azulada. Então isso aí vocês vão aprender na prática lá. O que por enquanto aqui na teoria eu gosto de cobrar isso, né? Quando é que se adiciona o amido na iodimetria, que a gente adiciona o amido já no início, porque não tem problema nenhum. E lá tem que lembrar que na iodometria, e aí esse tipo de técnica aqui é onde o iodo é adicionado lá embaixo, né? Antes de fazer a titulação, a gente chama isso de iodometria, certo? Então são dois nomes. Então essa técnica aqui ela tem dois nomes distintos, que só pelo nome tu já sabe o que a pessoa está fazendo. Então existe a iodimetria, que o iodo está na bureta, e o analito então se oxida, né? Porque o iodo sempre se reduz, ou a iodometria, onde o analito se reduz. E aí então a gente faz uma reação antes. A gente pega o analito e faz ele reagir com o iodeto. E daí o analito se reduz, o iodeto se oxida, e aí a gente produz iodo aqui, e aí a gente titula o iodo. Então o iodo está aqui embaixo, né? Como eu digo, o iodo estando lá embaixo é iodometria. E aí na iodometria, o amido, o amido, que é o indicador, só é adicionado próximo ao ponto final da titulação, tá? O que eu vou explicar aqui para vocês? Vou explicar que, aqui está no próximo slide, né? Vou explicar o que falta aqui, que é o seguinte, aqui está a reação de como é que o iodo reage com o tiosulfato, então 1 mol de iodo reage com 2 mol de tiosulfato, e o produto da reação é o iodo virar iodeto, né? Ele se reduziu, e o tiosulfato se oxidou, e ele vira esse composto aqui, tá? Esse aqui é o produto da reação, tá? O que interessa para nós aqui na Quant é olhar a estequiometria. É 1 mol de iodo para 2 de tiosulfato. Aqui eu já disse como é que se joga o amido. Outra coisa que eu não disse, que é um detalhe só, né? A cor do complexo de iodo com amido, ela é mais pronunciada quando a temperatura está baixa. Mas ela é bem pronunciada, não tem tanto estresse, sabe? Mas se tu quiser ver mais azulão, tu faz a titulação em banho de gelo. Se a temperatura estiver mais baixa, o tom do azul vai ficar mais pronunciado, tá? Mas é um detalhe que não precisa, na prática não precisa fazer isso aqui. Outra coisa que é uma coisa bem importante é assim, ó, esse reagente tiosulfato de sódio,
Ele é padrão primário, então ele não tem água incorporada a ele, ele absorve muito pouca água da umidade do ar ali, mas mesmo assim te deixa na estufa, tira a umidade, né? Então ele é padrão primário. Tu comprar ele PA, tu só pega, é que nem eu já falei antes, tu pega o reagente, deixa na estufa umas horas ali, tira, deixa esfriar no dentro do dessecador. O que tu pesou dele é a concentração da solução. Só que tem que lembrar que é muito comum nos almoxerifados ter esse reagente aqui, ó, o tiosulfato pentaidratado. Então que fique bem claro. Bom, primeiro que um princípio para um reagente ser padrão primário é ele não ser hidratado já na sua estrutura cristalina, né? Então isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui é um sal em que dentro da estrutura cristalina tem moléculas de água lá dentro. Isso está incorporado no sal. Essas moléculas de água aqui não é a água da umidade do dia. Isso aqui tá, essas H2O estão dentro da estrutura cristalina do sal, tá? Então é óbvio que esse sal aqui não é padrão primário. O que é padrão primário é esse aqui. Mas lá no laboratório a gente tem esse aqui, então a gente sempre usa ele, não tem estresse nenhum, né? Se vocês não tiverem o tiosulfato anidro, né, que a gente chama, que aqui não tem água, né? Aí dá para preparar uma solução padrão de iodeto fazendo isso aqui, ó, a partir do iodato e a partir do iodeto de potássio. E aí depois padronizar ela com esse composto aqui, mas eu nunca fiz essa parte aqui. Como lá a gente tem o tiosulfato padrão primário, eu preparo o tiosulfato padrão e com o tiosulfato eu padronizo o iodeto, né? Isso aqui é uma coisa que tem que fazer também, que eu não disse aqui, que é o seguinte, ó, quando a gente prepara essa solução aqui, isso aqui não é padrão primário, então quando a gente prepara a solução de iodo, a gente tem que padronizar ela, tá? E para padronizar a solução de iodo, a gente tem que padronizar ela com o reagente tiosulfato, certo? Então, acho que agora há pouco tempo a gente até foi aceito o artigo, né? Um trabalho que eu fiz com uma das alunas aí da química. A gente fez uns experimentos lá para medir a decomposição do ácido ascórbico em suco de laranja guardado em diferentes condições, assim, né? E a gente fez uma iodimetria, a gente titulava com iodo e aqui embaixo tinha o ácido ascórbico. O ácido ascórbico se oxida, o iodo se reduz, a reação acontece e a gente foi vendo o quanto de ácido ascórbico, que é a vitamina C, né, ia se decompondo com o modo que a gente guardou o suco de laranja. E o que eu queria dizer é que quando a aluna preparava a solução de iodo, ela fazia todo esse procedimento aqui, só que essa concentração aqui não é padrão. Então a gente tinha que pegar essa solução de iodo e fazer ela reagir com uma solução padrão de tiosulfato. Então a gente fazia uma titulação de o iodo preparado com um tiosulfato padrão e aí então a gente descobria a verdadeira concentração de iodo que a aluna preparou, né? E aí depois sim, aí aquela solução de iodo eu podia fazer as titulações onde o iodo ficava na bureta, eu sabia certinho a concentração dele, e aí aqui embaixo vinha a amostra de suco de laranja, né? Que tem o ácido ascórbico. O que eu vou dizer aqui que eu esqueci? Acho que eu só esqueci de dizer uma coisa. Ó. Vejam que, bom, aqui a gente percebeu que 4 desses, a gente bem dizer, tem 4 reagentes bem coringas, assim, que são muito usados nas volumetrias de oxirredução, né? Que é o iodo, inclusive, as técnicas que iodo e iodo, elas têm nomes, né? Tem a iodimetria e a iodometria, tá? Outro reagente que é bastante usado nas técnicas de volumetria de oxirredução é o dicromato. Então eu não escrevi aqui, mas existem livros mais antigos, tipo tem um Vogelzinho que eu tenho, um capa verde lá, que é bem antigão já. Existe esse nome dicromatometria, né? Então seriam técnicas de volumetria onde usa o dicromato. Então o pessoal chama de dicromatometria, né? É isso aí. Seriam, digamos, dá um nome para a técnica de volumetria de oxirredução que usa dicromato. Existe também livros que dizem que existe a técnica chamada permanganimetria. Por que será? Porque usa permanganato, entenderam? Então, existe também esse nome em alguns livros. Ó, titulantes que usam o permanganato, chamar a técnica de permanganimetria. Então, já estourou o tempo aqui. Mas acho que, se não me engano, no Harris acho que não tem esses nomes. Mas só para vocês saberem, né? Que tem livro que diz permanganimetria, dicromatometria. E aí depois aqueles sim, esses são bastante usados. Iodometria e iodimetria. Até para tu ver o que é um e o que é o outro, né? Viram que são bem diferentes. Tá? Iodimetria e iodometria. Então eu encerro esse vídeo aqui. A gente fecha aqui a parte teórica aqui, né? E no meu próximo vídeo já vai ser
exemplos de aplicação prática aqui também, né? Então, fecha o vídeo aqui.